Estamos chegando com mais uma edição do Só Prosa Boa, nessa segunda-feira, começando a semana. E o meu convidado, ele é advogado, mas tem uma história com Jataí, e é isso que nós vamos descobrir na prosa de hoje. Doutor Ézio, seja bem-vindo ao Só Prosa Boa. Boa noite. Boa noite, Guilherme. Uma alegria estar aqui com você nesse momento e vamos para uma prosa boa, né? Primeiro eu preciso conhecer, que as pessoas conheçam, quem é o meu convidado de hoje. Então, Guilherme, sou dessa cidade, né, de famílias tradicionais aqui, tanto do lado da minha mãe, dos Franco Lima, do meu pai, dos Martins, são famílias bem tradicionais. Inclusive né? Luciano Franco, né? Luciano Lima. Sim, é bem possível. Né? Acho que são parentes, né? Deve ser do mesmo ramo aí. E saí muito jovem, muito menino ainda da cidade, fui fazer teologia em Londrina, pela Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Mas você saiu daqui para fazer teologia já, Isso, direto, já sabia o que tinha em mente. Isso, com 17 anos. Muito eu saí jovem. daqui, fui para o seminário no Paraná. Que legal. E aí voltei para pastorear a nossa Igreja Presbiteriana Independente aqui em Jataí. Fiquei pastoreando aqui cerca de 6 anos. E depois fui para Brasília, pastorear a Igreja Central de Brasília. Fiquei 20 anos pastoreando a igreja em Brasília. Nossa, então tem muito tempo. A relação do senhor com a igreja, ela antecede a advocacia, é isso? Isso, exato. Foi no momento, até por conta da necessidade da própria igreja, da denominação, na qual eu já era liderança, que me veio a necessidade da formação acadêmica em Direito. E como é que foi esse período? O senhor foi, fez teologia, voltou para Jataí? Como é que é? Conta para mim um pouquinho dessa história. Lá no comecinho... vamos conversar, prosa boa hoje. Bom, era bastante criança, né? Eu assumi o pastorado na Igreja Independente, nós precisamos de formação acadêmica em teologia, tem um processo todo de licenciatura, então demora um período de 5 anos para depois sermos ordenados, e eu cheguei aqui sem ainda ser ordenado. Então, eu era uma criança de 21 anos de idade assumindo uma igreja grande. Caraca, que chique! E era uma baita responsabilidade, né? Uma baita responsabilidade. E essa igreja Presbiteriana Independente é uma das primeiras igrejas protestantes, né, da nossa cidade. Então, tem toda uma história com... 70 anos para lá. Há 88 anos, acho. 88. Depois eu fui 70 para lá, porque eu lembro que a Assembleia tem 70. Isso, uma história antiga aí. E foi isso, foi um desafiador, pela minha idade, mas depois eu fui para Brasília, até para... Aí você constituiu família aqui, em Jataí. Isso, então tem toda a família, a história, né, familiar. Vou para Brasília e lá... Uma igreja, um lugar importante, inclusive, na Asa Sul, extremamente movimentado, né? Sim, uma igreja grande, importante para a denominação, né? Foi um tempo salutar, aí que veio a formação acadêmica no direito. O senhor falava que aqui a congregação tem 2 escolas, uma escola Pedacinho do Céu, não tem? Sim, são 2 unidades da Escola Pedacinho do O Céu. senhor participou da construção disso? Sim. Lá no começo, eu digo que foi, embora o projeto já existia, né, até com a parceria na época, com a prefeitura, ampliamos essa parceria para que a gente pudesse ter outra unidade, aumentar a quantidade de alunos, né? E é uma parceria com a Prefeitura Municipal de décadas, né? Em que a igreja e a prefeitura fazem uma parceria para, especialmente, atender as pessoas mais carentes, né? É um trabalho social também, né? Um trabalho social. Mas esse negócio de trabalho social, o senhor nunca deixou, né? Voltou para Jataí e também tem esse cunho de trabalho social e voluntário, né, pastor? Sim, porque... Pastor, doutor, a gente vai intercalando. Reverendo. Quando eu volto para Jataí, aí até você conhece um pouquinho dessa história, quando eu volto para Jataí, o projeto Raposinha está começando a florescer, né? E o Ednei, que é meu amigo, presidente da Raposinha, me chama para organizar a parte jurídica da Raposinha. Foi aí que eu entro na parte de conhecimento jurídico, para fazer toda a criação da sociedade, seu estatuto, né? Até para permitir que a Raposinha, como projeto social, consiga obter verbas, tanto hoje, né, municipal, estadual e federal, por conta da maneira como ela foi formada como uma sociedade, né, como uma associação sem fins lucrativos, mas com uma pegada para tirar as crianças da rua e não apenas sonhos, mas realizar o sonho dessa meninada, né? Que hoje é uma alegria para a nossa cidade. E um projeto grande, né, doutor? Grande.
Ele é maior do que nós imaginávamos, mas ainda está menor do que nós queremos, né? Então, nós sabemos que ele pode ser muito maior. Porque... Só pedir para o senhor falar um pouquinho mais perto do microfone, para puxar ele, se o senhor quiser ficar à vontade. Sim, sim. Que aí fica mais direcional. Ok, Adriano? Melhorou aí? Ok. E eu penso que ele hoje é muito maior do que há um tempo nós imaginávamos, como eu disse, Guilherme, mas ele pode ser muito maior, porque nós sonhamos com um projeto ainda para conseguir atingir mais crianças e adolescentes, né? Agora, me fala um pouquinho sobre essa entrada do senhor no direito. O senhor trabalha hoje como advogado. Sim, hoje eu atuo, embora não tenha deixado a igreja, pelo contrário, Claro. sou extremamente atuante na vida administrativa, de governo da igreja, mas hoje a minha atuação que já está aí está sendo como advogado, né? Já em Brasília eu fiz uma especialização em direito societário, depois direito de sucessões, né? Então eu tenho uma formação na pegada aí com direito voltado para as empresas, para as sociedades empresariais. Depois eu faço sucessões, né, voltado para... E esse assunto de sucessão, ele está muito em voga, né? Muita gente fazendo sucessão, e é importante fazer, né, doutor? Porque hoje as pessoas, de um tempo para cá, né, Guilherme, perceberam que não dá para deixar para depois da morte, né, as famílias, os descendentes brigarem por conta, os herdeiros brigarem por causa da herança, né? Que é estratégico fazer um planejamento sucessório, é estratégico e mais barato fazer um planejamento sucessório. Então, está realmente em voga uma preocupação em planejar a sucessão. E falando em planejar, a advocacia, o direito, inclusive as áreas que o senhor atua, trabalha muito com planejamento. É importante planejar? É prevenir? É melhor do que remediar, doutor? Sem dúvida nenhuma. As situações, tanto no direito empresarial, né, a questão dos contratos que são bem feitos, seguros, preventivos, quanto na formação de uma sociedade, no contrato social de uma sociedade. Tudo isso, a advocacia preventiva, tanto na área empresarial societária quanto na área sucessória, é fundamental, porque esse planejamento vai evitar muita dor de cabeça, muita inadimplência, muita quebra de empresa, né? E muita briga, no caso das sucessões entre os herdeiros. Tem um detalhe importante que a gente precisa lembrar nessa história, que o extrajudicial ele tem ganhado muita força, né? É muito mais fácil de resolver, doutor? Sim. E aí vem uma outra formação nessa minha caminhada, né? O senhor gosta de estudar, né? Gosto um pouquinho. Os cabelos brancos ajudam também, porque a gente já tem uma caminhada, né, Guilherme? Mas o fato é que eu fiz direito notarial e registral, né, que é uma especialização específica para entender esse mundo dos cartórios, dos registros, dos tabelionatos, né? Porque cada vez mais a justiça está entendendo, Guilherme, que é preciso desafogar o judiciário jogando para o mundo, né, dos cartórios muitas daquilo que é competência judicial, né? Um projeto... E também acho que diminui o tempo dessa espera, né, da tramitação, de tudo isso, Sim, né, doutor? mas isso é o judiciário jogando para o mundo dos cartórios para evitar o acúmulo de processos judiciais. Então, foi abrindo cada vez mais a possibilidade de você fazer, por exemplo, inventário extrajudicial. Hoje, havia alguns impedimentos, hoje esses impedimentos foram retirados, mas não apenas isso, né? Você tem até projetos de lei que agora todo o processo de execução de dívida poderá ser feito pelos cartórios, não mais de necessidade de judicializar. Não sei como é que isso vai ser aprovado no Congresso Nacional, mas há projetos nesse sentido. Né? Doutor, agora o senhor falando desse jeito que o senhor fala do direito, né? E sendo, inclusive, especialista nas sucessões, nesses contratos, como é que você enxerga o mundo do direito hoje? Evoluiu muito? Ele está mais atualizado? A gente está numa era digital, extremamente digital. Está mais digital? Está mais digital, não apenas para a advocacia, né, que é o uso das ferramentas da inteligência artificial, mas os tribunais, né, os juízes, tanto os juízes aqui, a COA, quanto os tribunais, estão utilizando muitas ferramentas para análise, né, de processos e tudo mais. E eu penso que, Guilherme, a sua pergunta, eu acho que a advocacia está se tornando cada vez mais especializada. Né? É verdade, isso é uma observação importante. Porque antes todo mundo fazia tudo, né? Exato. E se especializar também
com as atualizações, eu acho que garante mais segurança mesmo, né? Sim, sim. Hoje não se aceita mais o advogado que faz tudo, né? Tanto que você tem, uma mesma pessoa tem vários advogados especializados em áreas específicas, né? Porque, como você vai no médico, né? Você vai no oculista, você vai no cardiologista. Cada um no seu quadrado, Não dá para mais falar hoje, eu tenho um meu advogado preferido, né? Não tem como falar isso, porque há casos que você não for no especialista, você vai ter uma baita dor de cabeça. E eu vi também que o senhor está no BNI, e de que forma isso é importante, né, esse network, esse caminho do BNI é importante para o empresário e também para o advogado. Então, no meu caso, é fantástico, porque como a minha formação na área de societária empresarial, né, Guilherme, você tem um contato exatamente com a classe empresarial da cidade. O BNI favorece esse network intencional, né, em que não é apenas uma relação de amizade, companheirismo, mas, acima de tudo, uma relação para produzir negócio, para produzir realmente negócios que gerem resultados, né? O BNI é uma ferramenta espetacular. Eu entendo assim. É importante os empresários estarem inseridos, doutor? Sim. Claro que não é simplesmente querer, né? Porque claro, o BNI claro. tem algumas regras, por exemplo, da não competitividade. Né? E da assiduidade também. Né? E não competitividade. Por exemplo, cada cadeira do BNI é exclusiva. Uhum. Então, quem chegar primeiro fica com ela, né? E agora, em relação a esse a gente vai vendo aí, por exemplo, esse caminhar do senhor pro direito, tem uma área que o senhor é mais apaixonado? Tem uma área que eu sou mais apaixonado. Por quê? E por quê? Bom, eu acho que não vou dizer necessariamente, Guilherme, que uma das áreas que eu atuo seja mais apaixonado que uma área do que outra, mas eu sou mais apaixonado, especialmente quando, na minha ação como advogado, eu consigo humanizar as relações, consigo fazer com que a justiça aconteça para as pessoas com as quais eu estou envolvido como profissional, porque eu ainda tenho, talvez até pela minha formação em teologia, pela minha formação como cristão, a minha vida como cristão, eu entendo que a advocacia tem que ter essa finalidade de promover justiça e atuar em favor dos menos favorecidos. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que, em todo processo, que eu tenho mais alegria é quando eu vejo a justiça acontecer, quando a injustiça está sendo praticada. Doutor, agora me fala um negócio em relação a ter casos que emocionam. Tem algum que o senhor se recorda com emoção ou que marcou mais o senhor? Eu não posso falar, até por uma questão de ética, não posso falar nomes, né, Guilherme? Mas eu posso falar de uma situação muito particular, de uma senhora aposentada que foi vítima de um golpe terrível, uma fraude bancária, abriram uma conta no nome dela, numa outra instituição, para receber o único valor que ela tinha, que era a aposentadoria. E foi um processo relativamente rápido, mas eu vi a justiça acontecer, em que essa senhora estava passando dificuldade ao ponto de eu, como advogado, ajudá-la financeiramente para que ela pudesse pagar seu aluguel e questões pessoais. Vocês também é doído, né? Mas aí vem o coração do pastor, né? Não é do advogado. Gostei, muito bom, muito bom. É verdade, é verdade. É o coração do pastor. Eu acredito muito nisso, o reverendo, em relação às missões que Deus nos dá. Né? Se ele colocou o senhor primeiro para ser pastor aqui, precisava trabalhar esse coração, né? E depois deu-lhe uma outra profissão, mas também para ser instrumento dele na vida das pessoas. Sim. É por aí? Por aí. Eu acho que se a gente não entender que a nossa missão nesse mundo vai muito além de ganhar dinheiro, né, Guilherme? De que muito além de ter sucesso, de ter poder, mas a gente ter uma vida significativa para as pessoas que estão à volta, para que as pessoas possam olhar para você e falar sobre você e para os outros sobre você, de maneira que a vida da gente tenha sentido, valor, né? Eu acho que a gente está vivendo uma coisificação do ser humano de uma maneira muito extrema, em que as pessoas não são mais vistas como gente. E penso que a gente precisa restaurar essa humanidade
na nossa profissão, e isso independentemente de credo religioso, né, Guilherme? É simplesmente olhar para o ser humano e tratar o ser humano como gente tem que ser tratada. Acho que isso faz toda a diferença. Tá pensando nisso, e isso aqui ajuda nesse processo de como é que o senhor falou a palavra? Coisificação. Coisificação, gostei do termo. Tá todo mundo ficando coisado por causa do telefone, não é? É. Eu gostei, tem uma frase que fala assim, ó, aproxima quem está distante e distancia quem está perto. Quem está perto. E é verdade, né? Verdade. A tecnologia, aliás, sem querer fazer tipo propaganda, esse filmezinho da Toy Story está passando o último dele. Eu assisti com os meus meninos sábado. É espetacular. É incrível, mostra isso mesmo. Porque fala isso, né? Acho que o impacto lá em casa foi grande. É isso, porque a gente sai dizendo, caramba, esse filme toca num ponto nevrálgico da sociedade, né? Sem querer fazer propaganda, porque eles não precisam disso. Mas é espetacular, porque é isso, né? Como a gente vai perdendo relacionamento, porque o olhar está voltado para uma tela. E está muito na veia, né? Por exemplo, a criança realmente deixa de brincar para poder se aproximar da tecnologia, e a tecnologia acaba tomando espaço dos brinquedos, da conversa, do diálogo, do almoço em família, não é isso? Sim, e a minha esposa é psicóloga, ela tem estudado... Deu uma dupla boa, hein? Ela está estudando muito, né, essa parte da consequência da tecnologia no cérebro das crianças. Vamos trazer ela aqui no podcast também. Acho que é interessantíssimo a gente falar disso. Já está convidada de público. Isso, a Ana Caroline Bernardes aí. Fala para ela. Doutora aqui. Ana Carolina. Nós vamos Caroline. falar. Caroline. Isso. Senão eu vou acabar com o convite agora. E é assim, ela tem estudado muito sobre essa consequência, né? É assustador o que a tecnologia faz no cérebro, né? Não estou falando da questão das emoções apenas, mas fisiologicamente o que ela é capaz de causar. E agora falando do ponto de vista do direito, as tecnologias estão sendo usadas também para as questões dos golpes, de fraudes das mais diversas, inclusive das assinaturas. Eu vi uma agora, por exemplo, que conseguiram invadir, coisa não é muito difícil, invadir o Gov, assinar a procuração, porque agora tem lá, procuração digital, uma confusão, né, doutor? Sim. É isso, e essa tecnologia está, sem dúvida nenhuma, fazendo com que os crimes se tornem mais sofisticados, né? Eu, na advocacia, me deparo com cada fraude que eu fico pensando... Chega lá alguma coisa assim? Muito. Essa parte do fraude, até porque uma pessoa que passou por fraude vai falando para outra, né? Aquele advogado resolveu e acaba chegando lá. Mas ao ponto de fazer a pessoa abrir uma conta e para transferir todos os seus recursos para aquela conta, eles são capazes de fazer isso por um link no WhatsApp. Você teve o próprio exemplo da cliente, né? Do escritório, mas tem coisas mais avançadas. Bizarras, assim. Mais bizarras. De um link, você fazendo uma atualização bancária, eu tive essa situação, fazendo uma atualização bancária, pede atualização do seu aplicativo do banco, aí você recebe um link pelo WhatsApp, você entra naquele link, ele acaba você acaba abrindo uma outra conta. Não é? Eles fazem... É muita tecnologia para minha cabeça. É muito mal sendo usado para fazer. Doutor, agora assim, do jeito que a gente tem um mal, a gente tem um bem, né? Que a gente também... E eu acho que a gente precisa falar um pouco desse bem. E quando a gente fala dessas histórias, a gente consegue transbordar na vida das pessoas, né? Então, tem muita coisa boa também que dá para se extrair do direito. O caso disso são sucessões, né? Sim. É uma coisa boa que a pessoa está fazendo, né? É importante fazê-lo. Sim. O planejamento sucessório é muito importante, especialmente porque a gente percebe, quando está na prática dos inventários, Guilherme, que as pessoas esquecem os relacionamentos por conta do dinheiro que se os pais soubessem, ou os seus ascendentes soubessem que daria tanta dor de cabeça, tanta briga, eles talvez não tivessem deixado nada. E o litígio é sempre mais demorado, né? Por exemplo, a questão do inventário demora muito. Sim. E aí a confusão continua acontecendo. Continua. E aí o desgaste, né? Porque você tem, às vezes, múltiplos advogados atuando, cada advogado por um herdeiro,
E aí, às vezes, o acordo vai ficando cada vez mais difícil por conta até de uma advocacia belicosa, né? Que não está querendo promover o acordo, mas ela ganha com a discórdia. Então, você tem também esse outro lado meio perverso, né? Que o dinheiro acaba fazendo não apenas nas famílias, mas também na própria relação com os patronos, né? Doutor, e é mais barato resolver extrajudicial essas questões que a gente falava antes, o senhor falava do extrajudicial, do que judicializar as ações? É muito mais barato, né? O custo, tanto até a própria tabela da ordem dos advogados estabelece um valor menor para os honorários advocatícios, mas os custos mesmo, né? De custas processuais, você consegue fazer isso de maneira mais célere e muito mais barata. É importante procurar um advogado? Sim, e procurar um advogado especialista, né? A gente volta na tecla da especialização. Eu acho que o grande dilema que a gente enfrenta hoje é que, às vezes, você tem pessoas sofrendo por conta de não ter procurado um especialista e aí tem que fazer tudo de novo. Ou retrabalho. E prejuízo. Né? E essa relação precisa ser de confiança? De confiança. Aliás, assim, o médico tem que ser de confiança, o contador tem que ser de confiança e o advogado também é aquele que você confia. Falando em contador de confiança, a Intelecto Contabilidade é a sua contabilidade de confiança, parceira do Só Prosa Boa. Gente, e a Intelecto é aquele lugar que você sabe e tem certeza que tem de tudo. Eles ajudam você a pagar menos imposto na reforma tributária. Tem assessoria contábil, fiscal, IDP e ainda consultoria empresarial e agro. Tudo, é completa, é Intelecto Contabilidade. O povo é tão inteligente que tem intelecto até no nome. O meu amigo Ivanildo e toda a equipe lá, Paula, toda a equipe, obrigado pelo carinho, pela audiência, e você pode entrar em contato com o pessoal, fazer aí, conversar com eles, né, e ter aí o seu orçamento, explicar a situação que eles vão resolver. É 64999838594, Intelecto Contabilidade. Quer mandar um e-mail? É muito fácil também. atendimento@intelectoconsult.com.br. Consult com T mudo. E o Instagram é Intelecto Consult nas redes sociais. Você pode entrar agora e aproveitar para ter uma contabilidade de confiança. Contador é bom e é importante, né? Sem dúvida. Manter as contas. O senhor está no direito empresarial? Sim. Aliás, a minha atuação com o direito empresarial está ligado com os contadores, né? É uma relação aí de necessidade, né? Porque o advogado que atua na área empresarial precisa contato com os bons contadores, os contadores precisam de um advogado que trabalhe na área empresarial. Tem essa ligação, né? Esse é o networking natural. Mas na empresa, quando você atua no direito empresarial, ele é um direito que ele praticamente cuida de todas as áreas. Ele está envolvido no RH, ele está envolvido na contabilidade, envolvido no financeiro, no dilema do funcionário, não é isso? Exatamente. Vai lidar com a parte da inadimplência dessa empresa. Também? Os gargalos, né? Às vezes, o processo da inadimplência, lá na ponta da empresa, tem a ver às vezes, com a forma em que essa empresa está fazendo os seus contratos, tanto com fornecedores, quanto os contratos no próprio serviço, né? E, às vezes, há uma revisão desses contratos, da forma que é feito a forma de pagamento, né? A forma de fluxo de pagamento dessa empresa precisa ser reavaliado, né? Importante essas observações que o senhor faz, porque a gente está falando aí de um passo importante, porque muitas vezes a empresa ela não consegue fazer um diagnóstico disso, né? E aí a atuação do profissional é diferenciada nesse aspecto. Porque é a maneira como que você olha, às vezes, como empresário, acha que... Tem uma frase que eu gosto muito, Guilherme, que diz assim: quem sempre faz o que sempre fez, sempre será o que sempre foi. Legal. O problema da nossa vida é que nós temos muita dificuldade de fazer diferente porque achamos que a forma que nós fazemos é sempre a correta. E quando se trata de sucesso, quando se trata de você verificar, por exemplo, o caso de fracasso da inadimplência, às vezes não se quer mudar a forma, quer se mudar o resultado, mas é impossível mudar o resultado se não mudar o processo. Então, é preciso reaver toda a situação em que essa empresa trabalha, por que está chegando a inadimplência, né? Ou por que a inadimplência está batendo as portas.
E nós estamos vendo um momento difícil de inadimplência das famílias. Meio generalizado. Acaba atingindo as empresas, né? E aí você precisa perguntar por que isso, né? O que faltou, né, nesse processo aí. Fala comigo agora sobre pizza. Você gosta de pizza? Gosto de pizza. E eu tenho um parceiro bom de pizza aqui, chama Coliseu Pizzaria. O senhor conhece? Sim, conheço. É cliente? Cliente, sim. Sabe o que é legal do Coliseu? Primeiro, no meu caso, eu tenho um pequeno de 3 anos, outro de 10 ainda brinca. É a tranquilidade da brinquedoteca. Primeiro ponto. E depois, gente, a pizza do Coliseu é gostosa porque tem ingredientes de primeira qualidade. Você vai levar para casa ou vai comer lá uma pizza gostosa, saborosa e que você merece a qualidade. Aberta de terça a domingo. Hoje não tem Coliseu, mas amanhã tem, das 5 até a meia-noite, na Marechal Rondon 218, no Conjunto Rio Claro. Pizzaria e choperia. Lembrando que toda quarta tem dobradinha de chopp por apenas R$ 13,90 no Coliseu. É pizzaria e choperia, é Coliseu, a nossa parceira. Obrigado à equipe aqui, toda a equipe do Coliseu, parabéns pelo trabalho, um abraço, tamo junto. Obrigado, pessoal do Coliseu. Depois que o senhor comeu a pizza, está satisfeitinho, né? Mas antes de comer a pizza, tem que levar a patrona Emanuela Camati, né, para sair bonita de lá. Então, a minha amiga Emanuela Camati é especialista em cuidar bem dos seus cabelos. E agora a Manu, ela vai vir aqui no podcast e ela vai desenvolver, vai mostrar para nós um trabalho que ela está desenvolvendo com as medicações, aqueles tratamentos para melhorar o seu cabelo, deixar mais forte, mais bonito. Então, corre e segue lá já o Instagram, Emanuela Camati, é Centro de Beleza Emanuela Camati, beleza e autoestima, especialista em cortes, visagismo personalizado para realçar a sua beleza. Agende a sua experiência no WhatsApp 99613-9601. 99613-9601. Centro de Beleza Emanuela Camati, você mais linda. Se você quiser ficar loira, Emanuela é craque em deixar você loira, viu? Tá me assistindo aí agora. Aí, vamos falar um pouco agora sobre esse trabalho que o senhor tem desenvolvido ainda na igreja, acho que é importante a gente falar um pouquinho. Como é que funciona hoje? Como é que você está fazendo hoje? Sim. Hoje, efetivamente, eu não estou pastoreando uma igreja local, eu estou mais na parte que a gente chama parte de governo, né? O sistema presbiteriano é um sistema conciliar, então nós temos as escadas de governo na igreja. Que chique. Que vão assim, desde a igreja local, formando o presbitério, como se fosse a diocese na igreja romana. Uhum. Nós temos o nosso presbitério, né? Nossa última esfera de poder é a comissão executiva, que é formada por representantes das todas as regiões sinodais da igreja, né? Presbiteriais da igreja. E eu sou como se fosse hoje hoje eu sou um dos membros dessa comissão executiva, quer dizer, que efetivamente governa a igreja e governa a igreja no interregno das suas assembleias, né? E ela está presente, esse governo no Brasil, é isso? Isso, esse governo no Brasil. A Igreja Presbiteriana Independente é uma igreja que nasce no Brasil, né, com uma divisão aí dos presbiterianos em 1903, e é uma igreja já mais que centenária, né? Uhum. E o sistema presbiteriano é um sistema conciliar, né? A diferença com a Igreja Católica Romana, por exemplo, basicamente a questão do não exercício do poder por uma pessoa, né? Que é um governo representativo, como você, vereador. Os vereadores representam a sociedade, o conselho de presbíteros representa aquela comunidade. E aí esse regime presbiteriano vai subindo de poder, como a Câmara Legislativa, aí o Congresso Nacional. É como se a Comissão Executiva da Igreja fosse o Congresso Nacional, né? Alguns falam que o regime presbiteriano é que dá origem ao sistema moderno do parlamento, né? Que vai surgir, inclusive, na Inglaterra, né? Com o momento em que os presbiterianos tentam dar o golpe no Império Britânico, né? No rei, e dominam por um tempo o parlamento, né? Então, surge ali o conceito parlamentar de representação conciliar, né? Mas é isso. Qual que é a importância do senhor, e eu acho que isso tem que ficar para as pessoas que estão nos assistindo, de conciliar o trabalho, as missões, a ação como ser humano, como homem, como pai, como empreendedor? O senhor também é empresário, né? Porque, querendo ou não, o escritório de advocacia se torna uma empresa, sim, né, doutor? Sim. Eu quero saber qual que é a importância de conciliar isso com a vida espiritual.
toda, né? O ser humano tem uma expressão em latim, né? Eu respiro e espero, né? Enquanto eu respiro, eu tenho esperança. É impossível não ter esperança, não ter sonho, não ter expectativa de vida, não valorizar a vida, se você não tiver uma dimensão de que a vida ultrapassa essa dimensão material. Sem a percepção do sagrado, a vida se resume a nada, né? Fica vazia, né? Na linguagem de Jean-Paul Sartre, é a bolha vazia sob o mar do nada, né? A vida fica isso, né? Uma bolha vazia sob o mar do nada. É uma existência sem sentido, né? Então, eu penso que se tirar Deus da minha vida, não sobra nada. Não tem advogado, não tem pai, não tem um ser humano. Porque a minha humanidade, a minha capacidade de ver o outro tem muito a ver da minha compreensão de como Deus me olha, como Deus me vê, como eu me relaciono com Deus, né? Doutor, eu tava aqui pensando, e eu não sei se essa realidade também vocês estão vivendo, mas nós, enquanto Igreja Católica, temos percebido um aumento da busca das pessoas pela igreja, por Deus. Tem acontecido isso na igreja? Sim, sim. Eu penso que as pessoas estão cada vez mais querendo se distanciar, inclusive da plasticidade da espiritualidade, né? Elas estão querendo mais o sagrado e menos da religiosidade. Estão querendo mais uma vida de piedade do que uma vida religiosa. E talvez por isso que as igrejas que têm conseguido perceber isso, têm conseguido... Acho que as igrejas, no modo geral, têm ganhado um número grande de novos fiéis, não é isso? E tem perdido também. Não, perdido e ganhado, né, dos dois sentidos. Mas eu acho que há uma busca maior por Deus. Sim. Percebe isso? Sim. Mesmo no caos que a gente está vivendo, tudo que a gente já pontuou aqui desde o começo, mas ainda tem uma busca importante. Significativa. E não necessariamente essa busca tem a ver com o templo, né, Guilherme? Porque isso, exatamente. A gente tem percebido que as pessoas têm buscado outras formas de espiritualidade que não dentro de um templo religioso. Exatamente. Porque elas necessitam dessa relação com o sagrado, mas têm dificuldade com a relação com a igreja institucionalizada, né? Verdade. Interessante essa observação do senhor. Isso a teologia explica, né? Sim. Doutor, eu quero agradecer alguns outros patrocinadores aqui. A gente brincou lá que a esposa precisa estar bem, bonita lá na Emanuela Camate. Agora também precisa passar na Cabocla Boutique da minha prima Wênia, porque a Cabocla é a loja onde elas vão se vestir bem e pagando pouco. Pensa numa loja boa para comprar. Moda linda, preço leve, do jeitinho que você merece. 9996-7783, na Rua 1, quadra 20, pertinho da Coliseu Pizzaria, no Conjunto Rio Claro 1. Uma roupa mais linda do que a outra, você só encontra na Cabocla. Tem lindas peças, tem macaquinho, tem cropped, saia midi, tem calça reta, tem regata, tem bermuda, tem vestido, e tem desconto de 50%, e tem também minha prima Wênia. Cabocla Moda Feminina, um beijo para vocês, obrigado pelo carinho, pelo patrocínio também. Agora vamos falar de sonhos, vamos falar de casa, porque a Remax é a sua imobiliária em Jataí e toda a região, onde você compra. Mais de 30 anos, líder no mercado imobiliário de Jataí, líder absoluto em transação imobiliária, compra, venda, locação. E você pode falar com um especialista. Quer comprar uma casa? Acabou de entrar uma aqui com edícula, espaço e conforto para a família. Um excelente imóvel. 2 quartos, sala aconchegante, cozinha, banheiro social, 2 vagas de garagem coberta, edícula com quarto e banheiro. Chique, hein? 12 por 25 terrenos, 130 metros quadrados de área construída, só 450 mil. Oportunidade para você que quer investir ou comprar a sua casa. Fale agora mesmo no 99643-6860 com Humberto de Campos Lima. Casa à venda no setor sul. É importante ter um bom contrato de compra e venda. Sem dúvida nenhuma, né? O contrato de compra e venda precisa ser feito por um advogado especialista em contratos, né? Para evitar as dores de cabeça, tanto para o vendedor quanto para o comprador. Então, sem dúvida nenhuma, um contrato... talvez você perguntou qual das minhas paixões. Uma das minhas paixões são os contratos. E o mundo dos contratos é espetacular, quando você compreende que o contrato
precisa ser feito. Cada contrato para uma relação muito específica. Não existe modelo de contrato. Modelo de contrato é só para quem não sabe fazer contrato, né? Não é um padrão para todo mundo, não, doutor? De maneira alguma, porque é exatamente no conhecimento da peculiaridade de cada relação contratual é que nasce esse contrato, né? O contrato é uma obra de arte, né? Às vezes eu brinco com a minha esposa, com a minha filha que me ajuda no escritório, e falo assim, esse contrato ficou tão bonito que dá para fazer um quadro. Que legal isso. Doutor, depois que a pessoa escolheu a casa, fez o contrato com o doutor Ézio, aí tem que descobrir como é que vai pagar a casa. E para você descobrir quanto pode financiar, qual banco tem a melhor taxa e como usar o seu FGTS, você pode simular com a Verto Crédito Imobiliário. É rápido, claro e sem burocracia. Para fazer isso, o meu amigo Écio Mendes é o nome ideal para você fazer tudo isso, porque ele trabalha com crédito imobiliário, financiamento com as menores taxas e a plataforma Multibancos faz hoje mesmo a sua cotação. Fala com esse, fala, eu quero olhar aqui para você me ajudar antes de eu escolher minha casa. 99306-5021. É facílimo você fazer isso, viu? Fale com esse, 99306-5021. Aí, falando ainda dessa parte de casa, tem um povo legal aqui que eles cuidam de uma parte importante que tem crescido muito, que são as telhas termoacústicas. Às vezes você precisa reformar o telhado, então quer fazer um rancho, né, doutor? Você quer fazer um rancho lá na beira do Rio Claro, um rancho chique, igual aquele do senhor lá, pode procurar o pessoal da Vale Construir Telhas Isotérmicas. É revenda autorizada para Jataí região e preço de fábrica. É isso mesmo. E, inclusive, se você precisa da telha isotérmica com rapidez, lá é o lugar certo. Telha térmica, qualidade garantida, atendimento especializado, mais de 15 anos de experiência, na Avenida Coronel Belmiro Nogueira Silva, número 500, no Dom Abel. E aí o bonito dessas telhas é que na parte interna já vem como se fosse o forro, né? Ela já vem toda bonita. É lindo o trabalho e economiza muito. Você não vai precisar de comprar o forro. Legal essa ideia, legal, né? Legal. Você já viu essas telhas, doutor? Já, sim. O senhor já usou elas? Não, ainda não, mas tá no sonho aí. Olha o rancho aqui, doutor, ficou bonito. Ficou bonito. Não é do senhor não, mas ficou bonito. Tem mais uma outra aqui que é legal de mostrar. Olha aqui esse galpão, por exemplo, com a telha. Lindíssimo, essa aqui é aquela normal, né? A galvanizada. Mas olha aqui, sim, uma edícula com essa telha. Fica perfeito. Muito bonito. E outra coisa, ela me contava que mantém a temperatura, né, no frio, não vai ficar uma casa gelada. As lajes deixam tudo gelado, sim, né? Sim. Tem hora que eu tô lá em casa, parece que eu tô no Polo Norte. Tá uma sorveteria, né? Exatamente. Então segue aí a Betânia aí, Vale Construir nas redes sociais e aproveite. Um abraço, Betânia e toda a equipe aí que estão com a gente. Eu estou aqui agradecendo, doutor, porque são muitos patrocinadores, parceiros nossos que ajudam a deixar o podcast no ar e a gente agradece imensamente. Eu quero também aproveitar aqui para falar do Hotel Termas Bom Sucesso. É bom, não é? Ótimo. Um oásis no Cerrado. O pessoal fala isso. E eu confirmo, viu? Porque é uma delícia mesmo. Sempre indico para os meus amigos de Brasília. Vários amigos meus de Brasília já vieram aqui no Termas ao meu convite. Sério? Aí é um final de semana tranquilo, né? Sim. E acho que quem vem fica maravilhado porque a gente brinca assim, ser um oásis no Cerrado, mas ele está bem dentro mesmo da natureza, até o acesso, né? E eu sempre, a propaganda que eu faço para o Termas é a diferença que é da Caldas Novas, aquela muvuca, né? Aqui você vem para um lugar mais tranquilo, né? Ser um hotel fazenda, então você se diverte bastante sem aquela muvucada que você tem às vezes na nossa Caldas Novas, né? É isso mesmo, e você pode também fazer a sua reserva. Não, o senhor falou a verdade. Sim. O senhor falou a verdade. E outra coisa, é a paz, é a tranquilidade. E aí você pode fazer a sua reserva no 3632-3600. Enquanto o senhor falava, eu estava olhando aqui as imagens, admirado. Eu vou mostrar para o senhor. Olha que pé mais lindo esse aqui lá dentro do... Olha aqui. Lindo, né? Estava olhando, era isso. Vou passar para você agora. Faz sua reserva, vem conhecer o tema, você não conhece, criatura? 3632-3600, 99910-3212. Um abraço, seu César, um abraço a Lorena, um abraço a nossa gerente Sandra, obrigado pelo carinho, pelo patrocínio aqui no Só Prosa Boa, o melhor hotel do Brasil, o Oásis do Cerrado, é aqui no Hotel Termas. Bom sucesso. Obrigado pelo carinho. O senhor gosta de Jataí, apaixonado? Gosto muito. 20 anos depois, já matou a saudade ou não? Você tem muitos amigos aqui, né? Muitos amigos, família, né? Então, quando você volta para ver... Foi uma festa, né? Os amigos já estão assim como eu, com os cabelos brancos, às vezes sem muito cabelo. Então, a gente se encontra, assim, demora um pouco a se conhecer,
se reconhecer, mas a volta foi muito boa. Eu olhei no Instagram do senhor, de uma foto que estava tudo pretinho assim. A volta foi muito boa, né? Porque A recepção do povo jataense é muito receptivo, né? Sim, sim. E uma cidade pujante, né, Guilherme? Porque em 20 anos, eu que morei fora, vim aqui às vezes esporadicamente para ver família, mas passava às vezes muitos meses sem voltar aqui. Você vê o crescimento dessa cidade, né? A pujança dessa cidade. E a gente tem que valorizar a nossa terra, viu? Porque nós temos um lugar privilegiado de gente trabalhadora, né? Foi bom voltar. Eu estava falando de tantas coisas boas que Jataí tem. Para você ter noção, Jataí já tem uma paisagista que faz jardins verticais. Olha que chique isso. Né? Que a gente só vê em grandes centros, Goiânia que tem apartamentos, tal, e aí vai crescendo tanto que todo mundo vai se aprimorando. E a Kelly Moraes, ela transforma jardins em espelhos da alma, natureza e conexão em cada espaço. Ela faz a consultoria, não, eu quero só a consultoria para saber o que fica bom aqui. Ela faz o paisagismo completo e faz a implantação de tudo isso. Ela é CEO da Oásis Vertical, Jardins Verticais em Jataí. Sua casa merece respirar. Jardim Vertical, paisagismo personalizado. E fica lindo o trabalho dela. Não tem nem como é que, eu não sei nem como é que eu descrevo aqui, porque é incrível. Você vai olhando assim, é um lugar mais lindo do que o outro. Compensa você fazer olha aqui, doutor, que lindo esse paisagismo. Né? Então, assim, e outra coisa, a planta, o verde, ele desacelera a gente, né? Da vida, né? Da vida. E é isso que o pessoal do Oasis Vertical faz. 99627-5858. 99627-5858. Um abraço para a Kelly, um abraço a toda a equipe do Oasis Vertical. Obrigado pelo carinho e pela audiência aqui no Só Prosa Boa. Kelly, um abraço também para toda a família acompanhando a gente aqui. Doutor, o senhor tem algum arrependimento de ter escolhido direito ou não? Foi tudo bem? Uma hora a sua pessoa desistir ou não, só estudar mais? Não. Acho que eu tenho comigo uma filosofia de vida. A gente só se arrepende verdadeiramente do que não faz, né? O que a gente faz ajuda a gente quando a gente erra, a gente a consertar o erro e se tornar uma pessoa melhor. E quando a gente acerta, a gente agradece a Deus pela oportunidade de ter acertado. Mas a vida da gente, a gente só existe como pessoa, né? O que nós somos hoje é fruto dos nossos acertos e erros. Então, quem carrega arrependimento está errado, né? A gente não tem que se arrepender. Tem esse sentimento de ter feito uma coisa errada, né? Precisa olhar para frente e consertar o que, de repente, precisa ser consertado. No direito, eu aprendi e complementou muito a minha formação na teologia e vice-versa, né? Um pelo outro, né? Um pelo outro. Hoje eu olho para a Bíblia com o olhar da justiça, né, do direito, e olho para o direito. E tem muitas passagens disso, né? Sim. Que falam disso, dessa justiça. Até o próprio Jesus, né, do jeito que foi julgado. Tem a questão claro, naquela época, como que era os tribunais, as acusações. Sim. Nós temos um Código Civil no Antigo Testamento, né? As relações, por exemplo, como é que você trata o animal do outro, se o animal do outro cai no buraco que você não tampou. Isso é Código Civil, né? Relação de obrigação, né? O Antigo Testamento, nos primeiros livros, né? O Pentateuco, né? Você tem relações que desde relações familiares, né? Divisão de herança, você tem direito sucessório, você tem relações contratuais. Tá tudo o direito é bíblico. Tudo lá. Tá tudo lá. Né? Eu quero fazer um convite para você, mulher. Você está convidada para o coquetel de lançamento de uma nova marca da Pé de Meia Moda Íntima. Vai ser dia 26 de junho, sexta-feira, das 15 às 19, na loja que fica aqui em frente ao supermercado Jataí. Você vai ver que vai ser incrível. Coquetel das 3 da tarde até as 19. Esse convite especial. Uma nova marca da Pé de Meia. Não deixaram eu falar mais nada, só mandaram eu convidar você. Então, você que está me assistindo, corre para Pé de Meia, aqui em frente ao supermercado de Jataí, e participe do coquetel de lançamento a partir das 3 da tarde, tá bom? Você vai gostar. Um abraço, Fernandinho, e toda a equipe da Pé de Meia. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Jataí é uma cidade que o agro, ele impera, né? A gente sabe que, inclusive, é a mola propulsora para o
para o país todo. E aí tem um pessoal aqui que tem cuidado muito dessas questões das relações com o agro, que é o pessoal da Premotec Premoldados. É a antiga Preforte Premoldados. Eles fazem um trabalho incrível de construção de construção de armazém com estrutura pré-moldada, de curral, de cerca já pronta, né, com os pré-moldados. Tem os postes que eles fazem, poste para caixa d'água, coxo. É um trabalho bem legal e eles também fazem o confinamento linear. Vários metros de confinamento linear, um trabalho incrível que vale a pena conhecer. E outra coisa, entregando o prazo, né, criatura? Porque todo advogado trabalha com prazo toda hora. E o pessoal da Premoteca Antiga Pré-Forte, um abraço ao Felipe e a toda a família dele, 3636-3986-99939-0572. Pensa no lugar bom. Premotec Antiga Pré-Forte, cuidando muito bem do seu projeto, tá bom? Faz uma visita, chama no WhatsApp, chama no Instagram, que o Felipe da Premotec Premoldados vai te ajudar a tirar o seu projeto da gaveta. Agora, para tirar um outro projeto da gaveta, você que é mulher que está me assistindo, precisa seguir a doutora Michele. Eu vou falar do Instagram dela agora. É doutora Michele Lemes. É a doutora Bumbum. É especialista em harmonização glútea, tratamento de flacidez facial e corporal. E faz um botox, ó, você fica chiquíssima. E também faz harmonização glútea. Às vezes você não quer passar por um procedimento cirúrgico, né, para melhorar um aspecto físico, está insatisfeita, faz um orçamento com a Michele, que eu garanto para você que você vai sair de lá sorrindo. O trabalho dela é incrível. Doutora.Michele Lemes. Ela é enfermeira esteta, ela cuida de tudo isso e é incrível o trabalho dela. Um beijo, Michele, obrigado pelo carinho e pela audiência. Se você quiser entrar em contato com a Michele, eu te passo o zap agora. É facinho. 99236-9301. 99236-2301. Beleza? E especializada em realçar a sua beleza facial e glútea com muito cuidado e precisão. Beijo, Mi. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Tem aqui também, para a gente finalizar, quem tem, Adriano? Café é bom, você gosta de café, doutor? Demais. Eu bebi aquele café do senhor lá na recepção, lá achei uma delícia. Delícia. Aquilo era café abelha, certeza, porque o café é gostoso, o sabor do bom café. Um abraço a toda a equipe aí do Café Abelha, obrigado pelo patrocínio, pelo carinho. O Café Abelha é bom demais da conta. Um abraço aí a toda a equipe do Café Abelha. E o Café Abelha não é sabor de café, não, é sabor do bom café mesmo. Uma delícia. A torra é mais suave, né? Você vai tomar um café que você vai saborear mais. Oh, delícia. Eu senti o cheirinho de café. Quando tá chegando em casa tomar um café, eu bebo café o dia inteiro. Café ajuda. O senhor gosta de café mesmo? Gosto. Ajuda na advocacia ou não? A concentrar, a focar? Porque todo advogado bebe café. Eu gosto de um bom café. Eu não tomo com muita frequência. Ixi, eu tomo o dia inteiro. Eu tomo... Mas quando eu vou tomar, eu tomo uma quantidade mais exacerbada. Mas o café é maravilhoso, né? Café sem açúcar. Eu também bebo sem açúcar. Tem que ser. Eu vou trazer uma garrafa para cá para nós tomar café durante o podcast. Vou fazer isso. Né, Adriano? O que você acha? Tomar café durante o podcast. É bom que nós não dormimos de noite. Passa a noite inteira. Passa a noite. Doutor, qual que é o recado que o senhor quer deixar nesse nosso podcast? Primeiro, agradecer a você, Guilherme, pelo seu trabalho, pela maneira como você tem usado esse espaço para promover os empresários nessa cidade, os profissionais liberais, né? Parabéns mesmo pela sua atitude, pela forma que você conduz isso, né? Com alegria, com esse preparo que você nasceu com ele, né? Parabéns. Agora, eu tô achando que você está precisando de um negócio na vida do senhor. Estou precisando. O senhor não está nem sabendo que você está precisando, mas eu sei. De viajar. O senhor gosta de viajar, doutor? Gosto muito de viajar. Então você vai comprar um pacote com o pessoal da Ama Viagens, porque é uma agência online. A Amanda não pode viajar mais, não? Toda hora que eu olho o Instagram que a Amanda está viajando, onde que está, gente? Eles estão no Atacama. Que chique! Aquele não sei nem como é que fala aquele trem. É o deserto lá do Chile. Não, mas aquele negócio que sobe aqui, não sei como é que fala. Geisel. Isso, muito bem. Olha lá que legal. E está num grupo lá olha lá, que delícia. Gente, que chique. Está curioso? Entra no Instagram da Ama Viagens. Eles têm pacotes incríveis para todo o Brasil. E aí eles estão com Santiago e São Pedro de Atacama por R$ 16.822,52 por pessoa. E você pode dividir isso. Se quiser viajar no que vem, divide. Vai tranquilo, divide em 10 vezes, vai pagar R$ 1.600 por mês e vai fazer uma viagem incrível. Escolha o destino. Mas primeiro escolha a Ama Viagens, que é a sua agência de viagens online, viu? E eles são top seller Maldivas. O senhor gosta de viajar? Sim, muito,
muito. Então, vai caramba para o seu ver. Você não vai ter preocupação nenhuma, nem tipo de perrengue, eles vão resolver tudo. Coisa boa. Antes de eu encerrar com o senhor, eu preciso de falar da Inovatos Engenharia, gerando energia sustentável, aumentando a eficiência e economia da sua propriedade. Você sabia que pode economizar até 95% da sua conta de luz? É verdade, com o pessoal da Inovatos. O Lélio está esperando a sua ligação. Passa o dedo no telefone. 3014 4118. O nome é Inovatos Engenharia. Obrigado, Lélio, pelo carinho, pela audiência. Uma energia limpa, renovável, que tem surtido efeito, né, inclusive. Sim. Economiza, né, doutor? Pô, eu tenho em casa, inclusive. Já zerou a conta lá? Já pagou o investimento? Não, porque o governo não deixa zerar, né? Mas compensa. Mas compensa muito. Compensa. Muito, Pô, absurdamente. Né? Ainda você tem essa redução de 90%, sem dúvida. Eu estava lendo. Você falou. Assim, o povo está achando até o sol, né? Como é que pode? Um trem de Deus. Taxa o sol. Mas a energia, eu acredito que essas fontes renováveis, elas terão... A gente está vendo aí uma expansão muito grande, principalmente da solar, mas as fontes de energia renováveis, de um modo geral, elas têm crescido muito, né? Sim. O nosso problema talvez hoje seja de como resolver o problema. Sim, que nós temos excesso de energia solar em alguns lugares, né? Já está tendo proibição para você ter. Isso, estão travando isso. Não sei se a gente vai falar isso no podcast, que esse é outro assunto. Né? Não, está no podcast, pode falar. Mas é isso. Assim, você está tendo alguns estados que não pode mais você ter energia solar. Né? O Lélio, por exemplo, faz projetos tão grandes que, por exemplo, ele fez inclusive em Brasília, na Asa Sul, um hospital grande lá. Eu não me lembro qual que era o hospital, mas fez toda a energia solar do hospital, porque também é um lugar que tem um gasto grande, imagino, de energia, né? Tem uma demanda grande, né, doutor? Sim. Então, essa é uma preocupação importante que a gente vai trazendo aí da energia mesmo, das fontes renováveis. E precisa, a gente está avançando aí nas questões ambientais também. A gente precisa... tinha até um parceiro meu aqui, o Pedro, que faz aquela parte de licença ambiental. Essa questão dos minerais pesados dos Estados Unidos aí está crescendo muito, né? Sim. E a gente vai percebendo que essas alternativas mesmo, elas vão crescendo muito, bastante. Eu acho que a gente precisa entender que se a gente não mudar enquanto ser humano, a gente vai deixar de ser a raça que vai ficar nesse planeta. Essa mudança ela está passando justamente pela questão da sobrevivência, né? Da sobrevivência, da perpetuação da espécie, né? Isso? Sem dúvida nenhuma. Eu estava assistindo ontem uma reportagem sobre antidepressivos que acharam os tubarões. Eu vi nos tubarões. Imagina, plástico a gente já sabe que a gente está com mais... O microplástico está invadindo a nossa vida, né? Porque o microplástico vai para as espécies que a gente se alimenta, nos vegetais que a gente se alimenta, então a gente está se alimentando de plástico, microplástico. O mar está lotado de microplástico. Agora, antidepressivo no tubarão é realmente... da gente se assustar. E olha a evolução da ciência, né? Como que a ciência consegue detectar isso no cérebro do tubarão. Incrível esse trabalho também. Sim. Eu assisti ontem, fiquei impressionado também. Falei, o que é isso que nós estamos vivendo? Né? Você tem que dar um freado aí, né? A gente não dá conta, né? não. O plástico, essa questão do microplástico é extremamente sério, né? Doutor, e quando a gente fala de questão séria, de questão de cuidado, a gente tem que falar de experiência e especialização, mas tem que falar do cuidado com o sorriso. Em Jataí, cuidado de você com excelência é com as clínicas Ceosp. Conhece a Luz? A Luz tem mais de 40 anos sendo dentista. Só foi, voltou, ele ficou aqui. A clínica Ceosp. Eles são dentistas especialistas em diversas áreas, garantindo tratamento. O problema é canal, ele vai resolver lá. O problema é aparelho ortodôntico, vai resolver. Agora, um trem que eles são especialistas também é naquela prótese fixa, porque aquilo remover, toda vez colocar corega, com confusão danada, eles fazem lá dente de novo. Gente, que lá é devolver dignidade. Acho incrível. E o atendimento lá é extremamente humanizado. Você em primeiro lugar. Na Ceosp, cada paciente é atendido com atenção, empatia e cuidado individualizado. E os resultados são comprovados, o sorriso muda, e o sorriso é o cartão de visita da pessoa. Olha que sorriso lindo. É da Clínica Ceosp, viu? Um abraço, Zé Lúcio, e toda a equipe aí da Clínica Ceosp. Obrigado, viu, Zé Lúcio, pelo patrocínio, pela amizade, pelo carinho de sempre. E aí, se você quiser fazer uma avaliação lá na Clínica Ceosp, 3052-2087. Vai lá, faz primeiro um orçamento, ele vai dividir em suaves prestações, vai ficar bom para todo mundo.
Vamos embora agora? Vamos embora. Muito obrigado pela sua presença aqui. O trabalho do senhor voluntário lá na Associação Raposinha é importante para Jataí. Eu quero reconhecer este público. É muito bonito o trabalho que o senhor faz, a dedicação do senhor. Claro, depois trazer o Ednei aqui também para falar um pouquinho do projeto, mas é muito bonito esse trabalho. Vem na minha cabeça, agora eu vou ter que falar. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Tem até uma canção. Então, se o Espírito Santo manda, a gente fala. Né? Então, existe, isso é muito bonito. Acho que eu consigo resumir esse podcast do senhor nisso. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E até com direito eu consigo ver que o senhor também se dedica muitas vezes a causas que nem tem o interesse financeiro. Lá no podcast, no começo, o senhor falou que às vezes a gente pensa só em dinheiro, as pessoas pensam só, mas não é tudo, não é dinheiro. Então, é consequência. É consequência, a gente precisa, mas eu vejo muito isso. Então, acho que a frase que fica para mim desse podcast é isso. Que as pessoas... Eu criei esse programa aqui para transbordar na vida das pessoas e que o doutor, reverendo, pai, esposo traz aqui é isso. É amor, é cuidado. Então, parabéns por ser esse profissional e parabéns por voltar para Jataí, continuar aí nesse caminho bonito que o senhor tem traçado aqui na nossa cidade. Que Deus continue abençoando imensamente a família do senhor, o lar, os projetos, e que seja aí uma jornada de muito sucesso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Manda para a sua família, a esposa está assistindo, pelo amor de Deus. A minha esposa, Ana Caroline, o Isaac, Letícia, Maria Fernanda. Isso tudo é filho, gente? Filho, são os filhos, é meu tesouro, são os meus amores. E toda a minha família, né, que possivelmente vai assistir esse momento. Tomara, né? Vai assistir. Muito obrigado. Sucesso, doutor. A gente falou tanto, né? Nunca termina esse podcast, agora vai acabar. Beijo no seu coração, até amanhã. Amanhã tem 2 podcasts que a gente vai falar aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.